A paz do Senhor Jesus, turma do Médio de Escatologia, estamos vendo nesta segunda videoaula o julgamento final dos mortos. Logo após o período do milênio, nós iremos ver que Satanás ele foi solto, então ele vai fazer uma rebelião contra Deus novamente e será derrotado desta forma de maneira eternal. Haverá o trono branco que estará descendo dos céus, e esse trono branco vai julgar todos os grandes e pequenos da face da terra. Inclusive os anjos caídos será julgado nesse momento. Então esta vai ser marcada pelo fato que vai ser a segunda ressurreição. A segunda ressurreição, ou a última ressurreição, eu prefiro utilizar como última ressurreição, porque após dessa não haverá mais alguma, vai ter alguns fatores que nós vamos ponderar de maneira breve aqui. Um é o que está em Apocalipse, capítulo de número 20, do versículo de número 11 e 12, que fala dos livros serem abertos. Os livros vão ser abertos para julgar a humanidade. Os livros serão abertos para julgar os grandes e pequenos. Os livros serão abertos para mostrar aquilo que o homem fez. É demonstrado no versículo de número 11 que ele vai falar de Jesus, da cuja presença fugiram a terra e o céu. Isso é para demonstrar a glória de Deus, ela vai ser tamanha em santidade, no ato da sua justiça, que nada poderá ficar diante dele. E ninguém poderá resistir à sua glória. No versículo de número 12, os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Esse julgamento ele vai ser um julgamento onde a equidade de Deus estará posta diante do seu povo. Deus ele não irá favorecer ninguém. Será um momento onde os ricos, pobres, poderosos, fracos, opressores, oprimidos, todos serão julgados mediante a Deus, sem colocar dúvida nesse julgamento. Vamos ver também que o julgamento ele ocorrerá e vamos, através das escrituras sagradas, buscar alguns entendimentos de livros que serão abertos. Apesar, quando se fala livro, a pessoa pensa que é um livro de maneira literal. O livro, claro, que é registro da vida da pessoa. Em Romanos, capítulo de número 2, versículo 15, e capítulo 9, versículo 1, vai falar da consciência, aonde a consciência ela serve de juiz, ela serve para julgar o ser humano. Esse será um dos livros que serão abertos, o livro da consciência. Em Romanos ainda, capítulo de número 1, versículo 20, fala sobre o homem reconhecer ou chegar à presença de Deus, descobrir alguma coisa concernente a Deus, por Deus se revelar através da natureza. Então o livro da natureza também seria aberto, seria a revelação natural, para quando aquelas pessoas falassem, mas eu nunca ouvi falar do seu nome, eu nunca ouvi falar de ti, então Deus vai falar, mas a minha criação manifesta a sua glória. Em Romanos, capítulo 3, versículo de número 20, vai falar do livro da lei. O livro da lei, ele vai mostrar exatamente o pecado, porque onde não há lei, não há pecado. E a lei revela, então, o pecado. Romanos, capítulo 2, versículo 16, vai falar do evangelho pregado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele traz a esperança de vida e salvação.
Contudo, para aqueles que não o aceitaram, ele passou a ser pedra de tropeço. Vamos ver em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, o livro da história do homem, dos atos que esses homens fizeram durante toda a humanidade. Isso tudo, então, será julgado de uma maneira bem equilibrada, de uma maneira justa, de uma maneira fiel, porque quem julgará isso será o próprio Senhor. Existe sempre uma pergunta que é feita: e os que morreram, que não ouviram falar do Evangelho? Existem alguns versículos na Bíblia que vão tratar sobre esse assunto. Mas Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 12, é o que vai trazer um pensamento mais robusto a este tema. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Mostra que Deus, em sua infinita grandeza e sabedoria, não colocará de subterfúgios esta forma aonde o ser humano encontrará algumas desculpas para poder dizer: eu nunca ouvi falar da sua palavra. Deus também tem um julgamento reservado para estas pessoas que nunca ouviram falar da palavra de Deus. A renovação dos céus e da terra. Satanás, ele será lançado de vez no lago de fogo e enxofre. E Deus, então, começará a estabelecer o seu reino eterno aqui nesse mundo. Todavia, há uma promessa que será cumprida. A promessa de novos céus e nova terra. Como diz 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 7 e o versículo 10 e 12. Quando olhamos para tais coisas, podemos então enxergar a grandeza do pensamento de Deus. A forma que Deus age no decorrer dos séculos, através da história do homem, para demonstrar o seu amor, para demonstrar a sua glória, para demonstrar o seu poder sobre a vida de todas as pessoas neste mundo. Não existe injustiça de Deus para um homem. Deus é justo e fiel. Fora dele não há vida, não há salvação. Apenas em Deus haverá esperança de uma vida eterna. Então, que Deus te abençoe neste momento, no nome santo de Jesus. Amém.